Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sou o Padre Alexandre Fernandes. Tenho 27 anos de sacerdote. Alguns me perguntam, Padre, por que você hoje está de hábito? Ano passado, eu entrei na consagração da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e recebi do prior o hábito e, ao mesmo tempo, estou caminhando na espiritualidade carmelitana. Ser da Ordem Terceira não é ser um meio carmelita. Na Ordem Carmelita, nós sabemos que todos aqueles que se consagram, eles são carmelitas. Por isso, uma alegria poder subir ao cume do Monte Carmelo para me encontrar com o Senhor Jesus. Uma alegria também hoje estar aqui no Encontro Nacional das Mães que Oram pelos Filhos. Às vezes, nós realizamos os nossos projetos da nossa forma, do nosso jeito, com o nosso agir. E Deus faz de outro. E as pessoas que melhor viveram esse tempo de pandemia não foram as pessoas que estavam apenas voltadas para fora, para a exterioridade, para as coisas que podiam ver. As pessoas que mais viveram melhor esse tempo de pandemia foram as pessoas que foram capazes de olhar para dentro delas mesmas. Foram capazes de fazer essa viagem ao próprio interior. Quanta gente sofrida eu me encontrei nesse tempo. Quantas pessoas tentando buscar um rumo, um sentido, um rumo norte para suas histórias. Por isso, Deus sempre, Ele faz um convite a mim, a você. Às vezes é necessário deixarmos as exterioridades e irmos a um caminho, o caminho para dentro de nós mesmos. E lá dentro de nós mesmos nós somos convidados a descobrir que nós temos um mestre interior, um mestre da nossa alma. E quando nós realizamos esse movimento da exterioridade para a interioridade, ao descobrirmos que o Espírito de Deus habita dentro de nós, foi-nos dado a graça santificante, e essa graça santificante traz em nós as virtudes, a presença do Espírito Santo. Nós somos capazes de dar o grande salto, o salto da interioridade para a transcendência. Não só a transcendência para cima, para Deus, mas também somos capazes de dar o salto da transcendência para com o outro. As nossas relações, elas são curadas internamente. O movimento Mães que Oram pelos Filhos fez um desafio, o desafio da oração. E às vezes muitas pessoas ficam se perguntando, é orar ou rezar? Depende. O movimento são mães que oram pelos filhos. E a nossa oração, ela se amplia. Por quê? Não só fazemos orações vocais, mas também realizamos orações interiores.
coisas que vêm da alma, coisas que o Espírito Santo nos suscita, mas também realizamos as orações que é o patrimônio da igreja, que são orações vocais. Realizamos orações escritas sob o influxo da presença do Espírito Santo. Por isso não existe uma grande diferença entre orar e rezar. É verdade que alguns dizem rezar aquilo que houve um influxo de Deus, como a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, a oração do Santo Terço. Mas também orar é estar sob o influxo do Espírito Santo e ao mesmo tempo pedir pelas necessidades que nos são tão difíceis na nossa história e na nossa vida. O tema da nossa pregação hoje é O Caminho da Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. É um livro escrito por Santa Teresa d'Ávila. É uma doutora da igreja. E ela dava conselhos às suas irmãs religiosas, às suas filhas espirituais. Em especial às irmãs do mosteiro de São José de Ávila, do qual a santa era priora ou era superiora. E precisamos contextualizar o tempo em que Santa Teresa escreveu O Caminho da Perfeição. Às vezes nós ficamos pensando, queremos um caminho de perfeição. E esse caminho de perfeição é tão difícil, porque todos os dias nós temos que ser moldados. Como é bom quando nós descobrimos que somos moldados pela presença de Deus. Às vezes nós idealizamos por demais o outro. Às vezes nós nos frustramos porque colocamos uma idealização enorme em cima dos outros. Um fardo que o outro não tem capacidade de carregar. Um fardo que o outro não tem capacidade de fazer, que é o fardo das nossas expectativas em relação ao outro. Na verdade, a pessoa que está do seu lado é a pessoa mais imperfeita que existe. Eu sou a pessoa mais imperfeita, mas quando nós miramos somente em nós, nós olhamos somente para nós, continuaremos imperfeitos. Mas quando nós olhamos para aquele que nos convida à perfeição, que é o Senhor Jesus, nós somos convidados a trilhar junto com Ele um caminho de santidade. Por isso, Santa Teresa, ela viveu numa época profundamente muito difícil. Uma época em que existia a Inquisição espanhola e as experiências místicas ou espirituais, elas não podiam muito ser ditas. E às vezes havia na época também, como nos dias de hoje, algumas pessoas que, por medo ou apenas para mostrar alguma coisa social, elas se convertiam ao cristianismo, tinham práticas exteriores ao cristianismo, mas não eram cristãs. Foi uma época difícil, o século XVI, como também nós estamos enfrentando nesses tempos de hoje situações muito difíceis. Algumas pessoas que nasceram em famílias católicas, mas se dizem católicas, mas não têm uma prática de vida ou uma prática de coerência com a profissão da sua fé, daquilo que acredita, daquilo que é realmente necessário. Por isso, Santa Teresa, ao escrever O Caminho de Perfeição, ela foi considerado o primeiro livro da santa. Mas, na verdade, não foi o primeiro livro. Ela havia escrito a sua autobiografia. Ela havia escrito algo falando da sua própria história. Mas o primeiro livro a ser publicado é esse livro, Caminhos de Perfeição. E diante da ameaça da unidade da fé e dos fatos como a Inquisição e a perseguição, o povo espanhol estava atemorizado. Aos que oravam, aconselhava-se o caminho reto da vida ascética e apenas oração vocal, e a evitar caminhos extraordinários da mística
e ao mesmo tempo com visões, revelações e locuções. E é nesse contexto que Santa Teresa de Ávila vive a mística da oração. Por isso ela se debateu numa luta interior durante muitos anos, que deve ter causado uma angústia muito grande para a sua vida. Isso é uma moção de Deus? Ou isso é uma moção do inimigo? O que provém de Deus verdadeiramente e o que provém verdadeiramente do inimigo? Por isso, nós precisamos hoje saborear, conhecendo um pouquinho da vida de Santa Teresa. Ela nasceu no dia 28 de março de 1515. No dia 28 de março, como criança, tinham brincadeiras totalmente diferentes das crianças comuns. Ela gostava de brincar de ser monja. Já pequena, ela gostava de brincar de ser monja. E, ao mesmo tempo, ela gostava de brincar que ela estava fundando mosteiros e construindo ermidas, lugares de oração. E chegou a brincar que ela estava combatendo os infiéis da fé e imaginar que estava sendo martirizada, cortada ao meio e, ao mesmo tempo, coisas incomuns de uma criança. Mas Santa Teresa, ela perdeu a sua mãe. Imagina, a mãe é sempre um ponto de apoio para nós. Mesmo quando nós tivemos dificuldades com a nossa mãe daqui, quando nós tivemos, às vezes, situações difíceis, mas a mãe sempre é um ponto de referência. Eu falo como sacerdote, que após a morte da minha mãe foi um momento muito difícil na minha vida, porque a mãe sempre é um referencial para o sacerdote. Santa Teresa perdeu a sua mãe com 13 anos. Sua mãe morreu com 33 anos e deixou Teresa órfã com 9 irmãos. Teresa foi confiada pelo pai a uma irmã mais velha, que passou a cuidar da santa. E, ao mesmo tempo, se a infância de Teresa foi uma infância totalmente voltada para as coisas extraordinárias, brincava de ser monja e, ao mesmo tempo, de combater os infiéis da época, a sua adolescência foi totalmente diferente. Ela teve uma relação, jogava xadrez, bordava, andava a cavalo e lia muitos romances de cavalaria. E isso colocou aquilo que ela escreveu na sua autobiografia, vaidades dentro do coração dela. Porque não faz mal a gente cuidar-se de nós. Às vezes ela falava que cuidava por demais dos seus cabelos, das suas unhas, das suas mãos, e ela dizia que isso foi alimentando dentro do seu coração uma grande vaidade. Aquela irmã que se tornou para ela um modelo de mãe, essa irmã, ela se casou. Há um fato interessante que Santa Teresa viveu. Ela, quando perdeu a mãe, ela foi a uma capela e ela dirigiu-se a uma imagem da Santíssima Virgem Maria e pediu que a Santíssima Virgem Maria fosse a sua mãe. E quando essa irmã casou, o pai a mandou para ser pensionista num convento das religiosas agostinianas. No primeiro momento, Teresa não gostou, porque ela não queria deixar de lado cuidar dos cabelos, cuidar das mãos, ler romances de cavalaria, ou de estar ligada à questão dos namoricos e tantas outras coisas. Mas nesse mosteiro, ela já começou a experimentar uma coisa. Ela começou a ler as cartas de São Jerônimo, que tocaram muito o coração dela. E ela começou a produzir algo dentro do coração dela daquilo que era da infância. E na adolescência voltou isso. E ao mesmo tempo, ao voltar isso, Santa Teresa, ela cai numa doença, ela volta para casa, e ao voltar para casa, ela expressa para o seu pai que ela tinha o desejo de se tornar religiosa. Por isso, com 21 anos de idade,
Santa Teresa entra no convento e ela teve que fugir à noite, porque ela expressou esse desejo a um irmão que queria ser religiosa, e ele a levou até o convento. O pai não queria, no primeiro momento, não queria perder a filha. Quando ela entra para a vida religiosa, ela começa a viver uma vida piedosa, uma vida consagrada. Mas ela começa a descobrir as decepções dentro de um mosteiro. Às vezes você vai num lugar e você começa a ver a vida dos consagrados e você vai cheio de vigor, porque quer encontrar na vida desses consagrados figuras diferentes, uma paternidade espiritual, uma maternidade espiritual. E de repente você encontra na vida desses consagrados não uma vida dedicada ao Senhor daquilo que eles deveriam fazer. Mas é isso que aconteceu com Teresa. Ela começou a encontrar as monjas que recebiam na sala de estar todas as pessoas, que conversava de tudo, conversava coisas do mundo, monjas que estavam perdidas em conversação sobre a vida do outro, sobre coisas alheias, frivolidades, coisas não necessárias para uma sese espiritual, para um elevar-se para Deus. Por isso, Teresa, ela num momento, ela começa a se decepcionar, mas ao mesmo tempo, ao se decepcionar, ela começa a viver do mesmo jeito. Ela rezava apenas as orações comuns, que eram as orações das monjas. Seu coração tornou-se um coração profundamente muito frio. Ela não conseguia viver a vida piedosa e a vida de santidade. E há uma coisa que aconteceu na vida dela. Ela caiu numa doença que a levou a um coma. Retornaram para a casa do pai. 3 dias, as monjas já estavam pedindo o corpo de Teresa para que ela fosse sepultada dentro do mosteiro. O pai não permitiu. E durante 3 dias, nós vamos ver que ela caiu num estado de inconsciência. Mas ela não se recuperou dessa doença. Foram 3 anos de fraqueza espiritual, de fraqueza física. E nós vamos ver que as causas dos sofrimentos na nossa vida, muitas vezes elas estão instaladas dentro da nossa alma. Você já percebeu que às vezes nós somos carregados de doenças espirituais? Neste mês de setembro, nós estamos rezando contra as pessoas que têm vivido a questão do autoextermínio, que querem tirar a sua própria vida. Na verdade, a pessoa não quer tirar a sua vida. Às vezes, se você está vivendo isso com algum familiar, como eu me encontrei nesses últimos tempos, com muitos jovens que foram capazes de viver situações de overdose, eles não queriam tirar a própria vida. Na verdade, eles queriam sair de uma situação terrível que os machucava. Às vezes, quando a gente entra pelo topor do mundo das drogas, ou às vezes quando nós temos uma doença dentro da nossa alma, que nós somos levados a viver dentro de um quarto escuro, um quarto sombrio, que nada na nossa vida mais traz alegria para nós, na verdade é uma doença espiritual que se instala dentro de nós. A pessoa que vive como nós estamos vivendo nesse mês de setembro, o autoextermínio, não é que ela quer perder a vida, ela quer sair daquela situação da qual ela não dá conta. Imagina, a Teresa viveu isso, e ela viveu essa situação, a situação de uma tristeza enorme dentro da sua alma. Quando ela regressa para dentro do mosteiro, ela já tinha 40 anos, e alguma coisa mudou na vida dessa santa. Por quê? Porque ela viu a imagem de Jesus sofredor. Ela viu Jesus flagelado, chagado. E ao ver a imagem de Jesus chagado, flagelado,
Jesus ferido, Teresa, ela reconheceu os seus pecados. Ela chorou, ajoelhada, arrependida. O que a gente percebe com isso tudo? Meus amados, a caminhada espiritual, ela não é de uma única só vez. A caminhada espiritual é dia após dia, momento a cada momento. Teresa, na infância, ela já tinha desejos do encontro com Deus. Na adolescência, assim como todas as crianças, como todos os adolescentes que querem emancipar-se de algumas situações, Teresa se preocupava, assim dizia ela na sua autobiografia, muito mais com as questões das vaidades. E depois nós vamos ver que aos 22 anos ela volta àquele sonho inicial, mas vive uma frieza espiritual, uma doença de alma. Ela passa o que nós podemos dizer nos dias de hoje, daquilo que não tinha nome naquela época. Ela passa por um momento de depressão, de angústia, de sofrimentos interiores, que espiritualmente nós chamamos doenças da alma. E que muitas vezes essas doenças da alma, elas refletem dentro do nosso físico. A partir do momento, com 40 anos, que ela decidiu verdadeiramente mudar, Teresa vive uma vida mística e ela passa a ter várias experiências de diversos êxtases. Ela começa a ter experiências de diversos êxtases. Ela chega a ter uma experiência mística de transverberação. O que significa isso? Ela sente um arrobo de uma flechada dentro do coração. Ela experimenta o amor de Deus. Essa é uma experiência. Quando nós passamos por uma experiência na nossa vida e aquilo é capaz de aquecer a nossa alma, é capaz de dar um sentido novo. Depois de 20 anos de uma vida tíbia, de uma frieza espiritual, começa a surgir no seu coração o desejo de reformar as regras da família carmelitana. E ela decidiu fundar um convento para restaurar a ordem no novo convento. E aqui eu quero fazer um apelo a vocês. Existe uma diferença muito grande entre reformar e restaurar. Reformar é dar uma nova forma. Às vezes nós queremos dar uma nova forma. E qual é essa forma? A minha, a do meu esposo, a do meu filho. Restaurar significa voltar à imagem original. Por isso existe uma grande diferença entre reformar e restaurar. Você já pensou que nós somos filhos e filhas de Deus? Lembro-me de uma mãe da minha comunidade paroquial. Todas as vezes que seus filhos iam sair, ela dizia: filho, lembra-se de quem você é filho. Você não é filho da Maria do Carmo e do Ricardo. Você é um filho de Deus. Imagina se nós reafirmássemos os valores da nossa casa todas as vezes que os nossos filhos fossem para o mundo. Lembram-se de quem vocês são filhos? Lembram de quem vocês são imagem? Por isso, Santa Teresa, ela queria não apenas reformar, mas restaurar o caminho, um caminho de santidade. Por isso, seguindo a ordem, porque uma das coisas importantes na vida cristã é a obediência, e seguindo as ordens do confessor, ela começa a escrever o caminho da perfeição. E agora, vocês, mães que oram pelos filhos, eu pergunto a vocês: como colocar uma religiosa e pregar para muitas mães que estão participando nesse momento, desse 6º encontro nacional do movimento das mães que oram pelos filhos? Como unir uma religiosa a isso? Santa Teresa, de certa forma, era uma mãe espiritual. Mãe espiritual das monjas, que ela educava, que ela orientava,
de quem ela era superiora. Mas também ela tinha uma coisa muito importante, ela era a mãe espiritual de muitos sacerdotes. Eu não sei se vocês já ouviram a maternidade espiritual para com os sacerdotes. E ao mesmo tempo, ela era mãe de muitos leigos por quem ela rezava. E ela era mãe de muitos pobres, porque o coração de Santa Teresa era também voltado para os pobres, da quem ela ajudava. E como uma mãe de família, tem o dever de guiar, de gerir sua casa, os seus filhos, a sua família. Santa Teresa também geria a família dela, geria a família religiosa. Santa Teresa, assim como mãe de família, tinha o cuidado com as pequenas coisas da casa. Só que a sua casa era o convento. Por isso, ela diz das experiências nos meios das panelas. E ela falava que no meio das panelas, da cozinha, no serviço da limpeza, na costura, na administração dos provimentos, dos alimentos, ali, na faina diária, naquilo que era o cotidiano, Teresa, ela podia dizer que estava se encontrando com Deus. Por isso ela tem muito a ensinar para as mães que oram pelos filhos. Santa Teresa, ela soube unir a vida espiritual com a prática. Ela sabia ser ao mesmo tempo, como nós encontramos no Evangelho, Marta e Maria. Ela era Maria que ficava aos pés de Jesus enquanto se recolhia em oração. Mas ela era Marta, que não deixava os deveres da casa e que não deixava nada faltar à sua casa. Uma das coisas que o livro Caminho da Perfeição nos ensina, primeira coisa importante, ter momentos de oração com Jesus, ter momentos de recolhimento. Santa Teresa buscava esses recolhimentos na cela, o lugar onde ela dormia, na clausura. E ela sabia que uma alma, ela precisa se recolher para encontrar-se com o amado dela, que é o próprio Jesus. E ao mesmo tempo, Santa Teresa se colocava em serviço junto às outras monjas, ao lado de outras monjas. Imagina, no serviço da limpeza do mosteiro, da cozinha. Ela evangelizava e ela fazia inúmeras viagens para fundar ou para restaurar a vida religiosa carmelitana e configurar essa vida religiosa carmelitana ao esposo de uma religiosa que é o próprio Jesus. Por isso, para o movimento das mães que oram pelos filhos, Santa Teresa tinha como esposo Jesus Cristo e tinha inúmeros filhos espirituais. Santa Teresa, ela pode ensinar o movimento das mães que oram pelos filhos a gerir a união da vida prática das atividades de vida de oração. As mães, elas muitas vezes têm que dar conta de muitas coisas. Alguns dizem, quando nasceu a mãe, nasceu a culpa. Não é verdade. A mãe é a expressão do carinho de Deus, onde Deus se faz presente, utilizando-se de uma família, da paternidade, da maternidade, para poder estar aí. E hoje eu quero que as mães tirem de lado todo o caminho da culpa. Eu digo a você, que você mãe, que tem tantas atividades, às vezes nesse tempo de pandemia, estava conversando outro dia com Evaristo, com a Patrícia e com o Evaristo Júnior, e ela deu um conselho ao seu filho nesse tempo de pandemia. Filho, esteja em casa, faça todas as atividades da casa, do colégio, vai estar com seus avós, ficaram 5 meses sem se ver, e a gente fala que quando existe confiança, uma confiança estabelecida, uma relação de diálogo entre pais e filhos, quando se estabelece os valores da casa e os valores da família, as coisas tornam-se mais fáceis. Imagina antes da pandemia que você tinha que levar o seu filho
à escola, buscá-lo, com tantas correrias. Eu digo a você, no meio de tudo isso, tenta encontrar o seu tempo para elevar a sua alma. Ofereça as suas atividades, os seus afazeres simples. Ofereça tudo isso a Jesus. Sim, Santa Teresa, como religiosa, uma das coisas que ela pode nos ensinar é a organizar a nossa vida, é estabelecer momentos. A vida de santidade, o caminho da perfeição, é isso. Às vezes nossas casas, elas estão refletindo o nosso interior, desarrumadas, bagunçadas, guarda-roupas totalmente sem ali critérios de organização. Por isso, uma das coisas mais importantes que Santa Teresa coloca no caminho de perfeição é a rotina. A rotina gera hábitos. Hábitos viram virtudes. Como isso é importante? Quando nós sabemos colocar na nossa vida uma rotina gera hábitos, hábitos geram virtudes. Por isso, durante muito tempo, ela tentou se livrar de Deus. E hoje eu falo para as mães que oram pelos filhos. Santa Teresa nos ensina o caminho de santidade. E para você, mãe, não existe outro caminho de santidade a não ser o caminho junto da sua família, dentro do seu lar, junto com seus filhos. O caminho de perfeição é o temor de Deus, é o princípio da sabedoria, é reconhecer Jesus como Deus e Senhor da vida. O caminho da perfeição é temer ofender a Deus. E se ofender a Deus, assim como Teresa passou pelos vários estágios, poder voltar-se para o Cristo sofredor e agradecer a isso que Ele fez por nós. O caminho da perfeição para uma mãe é corrigir o filho, educar sem medo, há um amor que ajuda a crescer. O caminho da perfeição é a humildade, é andar na verdade diante de Deus. Imagina, não existe um andar com Deus se não for um caminho colocado na verdade. É tão difícil isso, a verdade. Por isso, o caminho da perfeição é uma determinação. E como é importante não centrar-se somente em si mesmo, no seu eu, mas centrar-se, assim como Teresa, na vida de Jesus. Eu gostaria de rezar com você nesse momento. Quero convidar a Denise aqui, e o pessoal vai me dar o tempo que eu tenho aqui, e nós falamos, Denise, sobre a oração da mãe, de gerir sua casa. Nós estamos vivendo esse tempo em que fomos afastados da Eucaristia. A Ângela disse que ela foi 3 vezes realizar a comunhão, e como ela sentia espiritualidade, saudades da comunhão. Sabe o que eu fico me perguntando? Às vezes foi necessário que a comunhão fosse tirada de nós mesmos. Sabe por quê? Porque quantas vezes nós já fomos, infinitas vezes, à Eucaristia, nós estávamos prestando atenção em quem? Nas pessoas, no sacerdote. É verdade que o sacerdote é a pessoa do Cristo, mas nós não estávamos prestando atenção naquele que subiu o altar do sacrifício para nos dar a vida. Há uma coisa importante: a Eucaristia é receber o corpo, o sangue e a alma de Jesus. Por isso, Ângela, eu falo que realmente, se a Eucaristia foi nos tirada, foi para que a gente aprendesse a revalorizar aquilo que nós encontramos. Nós comungamos o corpo, a alma e a divindade de Jesus. Qual é o corpo? É o corpo que ele andou pela Galileia. É a alma que Deus infundiu a ele. Ele que foi 100% homem, 100% Deus. E a divindade é o corpo glorificado, que nós estamos com saudade, com desejo. Por isso eu acho que esse tempo foi para que a gente sentisse saudades mesmo desse Deus que tanto amamos.
Ô Padre, eu tenho certeza disso. Eu acho que a maior bênção desta pandemia foi ter despertado em tantas pessoas que estavam paralisadas, com as igrejas escancaradas e não procuravam Jesus. Às vezes, a falta faz com que a gente tenha necessidade. Somente quando você fica sem ar é que você dá valor ao ar. Eu creio e eu tenho louvado e agradecido a Deus por isso, Padre. Quanta gente estava lá de corpo presente, mas não estava de corpo e alma. Isso aí, e até esquecendo ali da presença do Senhor. E muitas vezes olhando para a Bíblia e dizendo assim: olha, gostaria de ter conhecido Jesus, gostaria de ter caminhado com Jesus. E Jesus aqui conosco e a gente não fazendo isso. Você, mãe, que está em casa nesse momento, sabe que nós estamos numa obra de evangelização aqui na Canção Nova. E é tão importante. Ontem, Ângela, você me permitiu ao me convidar para vir aqui a ficar momentos de oração, a fazer um encontro com aquele que é o amado da minha alma, que é Jesus. E eu fiquei em intercessão pelo movimento. E eu descobri o quanto esse movimento cresceu nessa época de pandemia. E o quanto o movimento sustentou a muitas pessoas. Sustentou na oração, no encontro. Há muitas pessoas que perderam o sentido da vida. Eu vendo você se desgastando em lives, convidando pessoas. E ao mesmo tempo aqui na Canção Nova. Aqui somos poucos. Deveríamos estar mais de 50 mil pessoas. Será que você pode doar algo a mais como mãe e enviar no Telegram ou no WhatsApp do movimento para que a gente possa dizer: uma mãe que valorizou tudo isso que estamos fazendo aqui, o que o grupo está realizando aqui. Mas vamos apresentar a música? Vamos, só fechando, Padre, no meu zap de ontem, meia-noite, eu olhando, as mães que contribuíram, algumas me mandaram o comprovante, tipo assim, seu presente está aí. E eu queria aproveitar e agradecer a cada uma que ouviu o nosso chamado. Muito obrigado. Esta obra nos faz chegar até você. E sabe o que é importante, mãe? Nós não estamos sozinhos aqui, não é verdade, Padre? Cada uma de nós trouxemos você no coração. Você está aqui. Espiritualmente, isso aqui está cheio de mães. Nós, Moninha e eu, trouxemos todas as mães de Minas Gerais. Verdade. Nossa, o avião veio lotado. É isso aí, Padre. Avião do Senhor. É isso aí, Padre Flávio do Rio esteve aqui ontem, Camila traz o Espírito Santo, nós trazemos, Padre Andes como diretor nacional, traz todo o Brasil e vocês estão aqui, meu coração está dilatando de alegria. Eu quero, como Santa Teresa foi convidada a gerir a vida do seu mosteiro, uma mãe é convidada a gerir a sua casa. A Denise Gomes vai cantar para nós. Olha que letra linda dessa música. E que voz linda, né, Padre? A Denise foi a grande surpresa da nossa vida e desse ano. É mãe. Mãe do Antônio. Padre Alexandre nos apresentou. Olha que voz linda. Aproveitem. Toda mãe que ora, toda mãe que adora e tem autoridade dada por Deus para gerar o filho, para gerir família, na oração, na santidade, na alegria e na dor, vos adoramos. Eucaristia, és o próprio Jesus. Oh, vem, Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Oh, vem, hóstia santa, mistério sublime de amor.
Eucaristia em toda alma em que habita Jesus, semelhante à Virgem Maria que gerou o Filho, o coração de mãe, sacrário vivo para Jesus. Oh, vem, Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Oh, vem, hóstia santa, mistério sublime de amor. Oh, vem, Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Oh, vem, hóstia santa, mistério sublime de amor, em cada mãe, em todas as famílias, para que seja vossa luz. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia de hoje. Nós te entregamos todas as famílias. Te entregamos de uma forma muito especial, nesta manhã de domingo, todo o movimento das mães que oram pelos filhos. Pedimos que em cada cidade, em cada comunidade paroquial, esse grupo de oração, de intercessão, possa se estabelecer como um lugar de encontro das mães, para que elas possam orar. Pedimos que cada mãe seja portadora da presença daquela que levam seus filhos para o encontro com Jesus sacramentado, Jesus eucarístico, com sua alma, com sua divindade, com o seu corpo. Pedimos que Jesus eucarístico, que tanto amou-nos, possa nos ensinar a amá-lo cada vez mais. Abençoe, Pai amado, cada família, todas as mães nesse momento. Entregamos o coração de todas as mães, as suas dores, colocamos as suas dificuldades no coração destas mães, em vosso coração, ó Jesus, para que elas possam trilhar um caminho de perfeição, subir ao monte, ao cume, assim como Teresa, ao cume da oração. Que assim seja. Amém. Essa música está lá no meu Instagram, P. Alexandre Fernandes, ou Padre Alexandre Fernandes. Mas antes de eu sair, eu queria, Ângela, cantar a música Pai em Nome de Jesus, que a gente cantou tanto, chamada Denise. Cadê as meninas aqui e aí, do movimento? Né, Padre? Eu pra acho gente falar desse terço. Isso, eu acho que é importante também, porque essa música e a outra foi uma construção das nossas madrugadas, né? A Ângela não dorme, viu, gente? Ela manda mensagem pra gente, meia-noite, 1h da manhã. Eu acho que o Espírito Santo está lá falando para ela. Fala, pá, tá acordado? É a hora que para o movimento. Mas nós construímos essa música primeiro para o ano da oração e logo em seguida já veio do ano que vem. E é bonito porque eu falava assim, e se eu não gostei? Aí ele falava comigo assim, e se eu não gostei? E chegou a essa beleza dessa música que quando eu ouvi, Padre, eu vi que isso é cara de mãe que ora. Olha... Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Senhor,
espírito aflito, escuta, Senhor, pois pecamos contra ti. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva e restaura as famílias. Jesus, nossa defesa. Jesus, nosso escudo. Jesus, nossa proteção. Vamos juntos. Jesus, nossa defesa. Jesus, nosso escudo. Jesus, nossa proteção sobre todas as famílias. É tão lindo isso. Vamos um refrão de novo. Pai, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Cura, Senhor, as liberta, famílias. cura, salva e restaura as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, salva